Aula de português vai começar com o professor Jardel pra ensinar conhecimento e dedicação, aprendendo com atenção. Conhecimento e dedicação, aprendendo com atenção aqui no canal do professor Jardel Santos. É uma alegria ter você aqui comigo nessa videoaula onde vamos tentar compreender melhor a classe dos verbos e também a classe dos advérbios, que são muito cobradas em diversas situações de prova, né, do cotidiano escolar, e que eu espero ajudar cada um de vocês a compreender melhor. Essa videoaula que tem a parceria do Estúdio F7 em nome do Grande Berg. Lá você não só malha, como também vai aprender a nadar. Olha que maravilha. Então, um abraço para todo mundo da Estúdio F7. Sem mais delongas, vamos projetar o nosso slide aqui e compreender melhor como é que funciona essas duas classes. É uma aula resumida para que você domine aí um pouco melhor a classe dos verbos e também dos advérbios, beleza? Primeiro, sobre a nossa definição das classes, né? O que são cada um. A gente sempre começa definindo. Então, o que são os verbos, né? Se você está no sétimo, no oitavo, no nono, no médio, com certeza você já deve dominar bem. Então, a nossa definição básica são aquelas palavras que vão indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Ou seja, toda palavra que indica que algo aconteceu, seja essa reprodução de ação praticada pelo homem ou pela própria natureza, né, como chover, nevar, trovejar, enfim, quer dizer que ali, aquela palavra que indica essa ação, ela é um verbo, ok? Seja o homem, seja a natureza que tenha reproduzido aquela ação, beleza? E aí essa classe, ela vai flexionar, ou seja, ela vai variar justamente em tempo, que é aquela indicação de presente, passado ou futuro, em modo, que nós vamos ver já já, indicativo, subjuntivo e imperativo. Também vai variar em número, plural e singular, que nós já sabemos bem o que é, e também em pessoa, que são aquelas pessoas do discurso, né? Do caso reto, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Então vai variar também em pessoa, a classe dos verbos. E aí, essa frase de efeito, para que a gente compreenda bem, o verbo é o núcleo do predicado de toda frase que tem valor de oração, ou seja, de toda frase que contém um verbo. O núcleo vai ser justamente essa palavrinha, né, que nós classificamos como verbo, ok? E aí, dentro dos tempos e modos, né, tempos a gente já sabe que se refere a presente, passado e futuro, e aí os nossos modos. Vamos ter um verbo no indicativo quando esse verbo ele expressar uma ação verbal real que tenha acontecido com certeza. Então a gente vai dizer que os verbos no indicativo, eles expressam um fato ocorrido ou que ocorrerá com toda certeza no futuro. E aí pode estar, né, nos três tempos verbais, seja presente, seja passado, seja futuro. O exemplo que eu trago aqui, eu estudo todos os dias. Okay? Então, o verbo está no presente, está no indicativo. Está ali apontando uma certeza. O cara está dizendo que, de fato, todo santo dia ele estuda. Beleza? No modo subjuntivo do verbo, nós vamos compreender aqueles que expressam coisas que não têm uma certeza ali. Né? Que pode ser um desejo que alguém tenha, uma dúvida, uma hipótese de algo que pode vir a acontecer ou não, possibilidades, enfim. Se o verbo não indica certeza que algo aconteceu ou acontecerá, ou até mesmo no presente está acontecendo, então está no subjuntivo. Se eu estudasse mais, ó o exemplo, ok? É uma possibilidade, é uma hipótese que talvez não aconteça. A gente cansa de dizer para os nossos alunos, estudem mais, né? E aí, ó, se eu estudasse mais reticências, com certeza, os resultados seriam melhores, né? Por exemplo, beleza? Então, o verbo estudar-se, ele está no subjuntivo, porque ele aponta aí só uma hipótese, né? Se eu estudasse mais, com certeza a minha situação seria outra, né? Uma dica para vocês, hein, meninos? E os verbos no imperativo são aqueles que vão expressar ali uma ordem, né? Um pedido, um conselho.
Toda vez que alguém interpela alguém a fazer algo, então esse verbo estará no imperativo. Ó. Estude agora para a prova. Então esse verbo estude, veja, eu estou pedindo, estou mandando alguém estudar. Então esse verbo está no imperativo. O professor em sala de aula, por exemplo, né? Façam silêncio. Então façam, né, um verbo que está no imperativo. O professor está dando uma ordem em sala de aula, fazendo esse pedido, né, esperando ser atendido, viu, pessoal? Então, esse verbo está no imperativo também, ok? Vamos prosseguir. Sobre os advérbios agora, que é uma classe de palavras que suscita mais dúvidas, né? Então, na definição, o que é um advérbio? Vai ser toda aquela palavra que vai interferir no sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Aí você me pergunta, interferir como, professor? Então, ele vai pegar o verbinho lá, o adjetivo, e vai incrementar de alguma forma, né? Vai intensificar o sentido, né? Ou vai apontar circunstância da ação verbal, vai incrementar o adjetivo, né? Eu posso dizer que uma pessoa é bonita, ou posso dizer que é muito bonita. Então, veja, o adjetivo bonita foi intensificado, beleza? E aí, essa classe tem a função justamente de indicar circunstâncias específicas, como tempo, lugar, modo, intensidade, entre outras, em relação ao verbo ou alguma outra palavra ali que esteja interferindo. Aí nós temos os de lugar, aqui, ali, perto, longe, dentro, fora, adiante, atrás, em Pernambuco, no Brasil, veja, eu moro no Brasil. O verbo morar aqui está apontando um lugar, né? Então, Brasil é advérbio, porque está apontando onde é que eu moro, onde é que eu me situo nessa ação verbal de morar. Então, interfere no sentido do verbo morar. Então, Brasil é advérbio, de lugar, nesse caso, beleza? Nós temos os de tempo, hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, agora, no passado, ano que vem, esse mês. Então, interfere no sentido do verbo, dentro da oração, é um advérbio de tempo, beleza? Então, eu vou dar aula segunda-feira. Segunda-feira é advérbio, beleza? Está dizendo quando é que eu vou dar aula. Maravilha? Quando é que eu vou praticar essa ação verbal. O modo, ok? Aí, bem, mal, depressa, devagar, calmamente, alegremente. Quando terminou a aula, a turma saiu depressa. Foi o modo com o qual a turma saiu da sala, ok? Estava apressado para voltar para casa. É alérgico à escola. Okay? Então, veja, depressa foi o modo com o qual a turma saiu da sala. Por isso, um advérbio de modo. E os de intensidade, muito, pouco, bastante, demais, menos. Né? Hoje estou menos empolgado que ontem. Então, estou menos. Como é que ele está empolgado hoje? Menos do que ontem. Então, esse menos aí, ó, é advérbio de intensidade. Hoje e ontem, dentro desse mesmo exemplo que eu dei, de tempo, né? E assim vai, ok? Então, a nossa classe dos advérbios aí, acredito que vocês tenham compreendido bem o conceito. A palavrinha que vai interferir no sentido do meu verbo, do meu adjetivo, ou até mesmo de outro advérbio dentro da oração. E aí nós temos também as locuções adverbiais. Nós sabemos que na língua toda classe de palavras que é precedida de preposição geralmente ali, e junto a ela está cumprindo a mesma função, ou seja, duas palavras juntas, que têm o mesmo valor de classe gramatical, então aquilo ali é uma locução. Então nós também temos as locuções adverbiais, beleza? Conjunto de duas ou mais palavras que juntas exercem a função de um advérbio. E aí vai indicar as circunstâncias, né, de lugar, modo, afirmação, no caso dessa classe. Então, à esquerda, por fora, de perto. Então, vejam, a, por e de, preposições que são precedidas de um advérbio e juntos estão fazendo o papel dessa mesma classe. Por isso, uma locução, beleza? De modo, de repente, em silêncio, às pressas, afirmação com certeza, sem dúvida, ok? A nossa dica estrutural geralmente são formadas pela combinação, como falei, de uma preposição que antecede ali a palavra em questão. Então, nesse caso, nós temos uma locução. E como estamos estudando os advérbios,
locução adverbial. Beleza? Para a gente concluir bem aqui, ó, os verbos, né, a gente vai considerá-los como o motor da frase, é a partir dele que a frase ganha sentido dentro do seu predicado principalmente, ok? Vai indicar o que acontece, quem faz, em que momento a ação se situa. Já os advérbios, ele detalha algumas coisas, né? Vão indicar ali as circunstâncias, como, quando, onde, que cercam a ação verbal ou intensificam algo, como eu dei o exemplo do adjetivo, né? A gente pode dizer que uma pessoa é feliz e pode dizer que é muito feliz, ok? Então, está intensificando o sentido do adjetivo feliz. Muito feliz, por exemplo. Beleza? Então, dica final, a combinação precisa de verbos e advérbios é o que garante clareza, dinamismo e expressividade ao seu texto também quando você estiver na produção lá. Ok? De redação, da elaboração de uma narrativa, o que quer que seja. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, dá o like. Gente, isso ajuda muito o canal para que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo para todos vocês. Beleza? Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Foi uma alegria contar com você. Tchau, tchau.